Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do 1 até ao 10, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem ali, chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos a isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem crê nesta palavra? Meus irmãos, o que Deus reservou para nós hoje nesse texto é muito importante. Esse texto fala da história de Zaqueu, o publicano. Praticamente queremos dizer que Zaqueu é um homem, biblicamente falando, pouco mencionado, porque somente Lucas, o doutor Lucas, o médico de Paulo, registra a história, essa pequena história, um pequeno trecho da vida de Zaqueu. E baseado nessa história, por isso que nós estamos adotando essa história como a primeira história a ser narrada dessa campanha. Vendo essa história esta semana, já há alguns dias Deus mexe comigo, Deus me dá esse trecho deste capítulo, quando diz aí do verso 5, hoje me convém pousar em sua casa, e daí se surge o pensamento de uma campanha nesse pensamento, Jesus visitando os lares, hoje me convém pousar, me hospedar em sua casa. O hóspede mais ilustre que se pode ter em casa é Jesus. Para quem é casado, Salomão disse assim: é bom serem dois, o marido e a mulher. Escute bem, porque tem melhor paga do seu salário, e se um cair, o outro levanta, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Olha só, ele vem falando de dois, termina em 3. Olha, bom é serem dois. Isso está no capítulo 4 de Eclesiastes, do 11 em diante. Porque tem melhor paga do seu salário. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Por que ele começa com 2 e termina com 3? É porque tem um hóspede. Aleluia, aleluia! É porque tem que ter um hóspede. Se forem 2, marido e mulher, deve ter o hóspede Jesus para fazer 3, o cordão, a terceira dobra. Se for marido, mulher e uma criança, deve ter um outro hóspede para fazer 4. Se forem mãe e 2 filhas, tem que ter outro hóspede para fazer 4. E nós vamos profetizar nesta campanha: Jesus no teu lar. Hoje me convém pousar em sua casa. A palavra nesta noite é sobre a visita de Jesus na casa de Zaqueu. Esse texto que ora acabamos de ler fala que Jesus ia passando por Jericó. Não era plano de Jesus
na ótica humana, parar em Jericó. Aliás, duas histórias marcantes de Jesus passando em Jericó mostra que ele não tinha planos, ele não tinha pensamento de firmar seus pés ali em Jericó. Jericó tinha um problema espiritual antigo e Jesus sabia disso. Vocês lembram das muralhas de Jericó que caíram quando Josué chegou lá com Israel? E o que foi que Josué disse? Maldito quem levantar Jericó. Maldiçoado seja esse homem com a perda do seu filho maior, quando ele começar a erguer Jericó, e o seu filho menor morra quando terminar. E El, um arquiteto, não acreditou nessa palavra do Senhor, foi inventado de reestruturar Jericó. Aconteceu do mesmo jeito. Quando ele começou, morreu o menino mais velho. Quando terminou, morreu o menino mais novo. Pode observar. Então Jericó tem duas histórias marcantes aqui que a gente lembra. O cego de Jericó disse que Jesus ia passando, e aquele cego ficou: Jesus, filho de Davi, até que Jesus foi atraído pelo clamor do cego. Aleluia. Quem clama, atrai. E aqui ele ia passando em Jericó, e Zaqueu barra Jesus em Jericó. Diz a palavra de Deus que ele subiu naquela árvore. Vocês sabem, Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa. E ali na casa de Zaqueu, aquele homem se arrepende, estando disposto a devolver tudo que ele tinha roubado. Tudo que tinha roubado. Esse texto mostra que Jesus visitou a casa de Zaqueu, mas Zaqueu teve que vencer algumas barreiras. Para Jesus nos visitar, meu irmão, nós temos que quebrar barreiras, nós temos que quebrar paradigmas. Jesus visita o nosso lar quando nós estamos dispostos a pagar o preço necessário. Zaqueu aqui pagou o preço de enfrentar algumas barreiras. O diabo tem plano de destruir a família, mas nós entendemos aqui através da vida de Zaqueu que é possível vencer as barreiras, para que Jesus visite nossa casa. Pagar o preço. Tudo de bom precisa pagar um preço. Tudo que é bom, e as coisas fáceis demais, está escrito na Bíblia que a coisa é muito fácil demais, a gente não dá valor não. Está escrito na palavra de Deus. O irmão Salomão escreveu isso, diz que a coisa que é conquistada a custa de muito esforço, de muito trabalho, você valoriza e tem prosperidade. Aleluia. Agora a coisa que é dada de qualquer maneira, pode observar que a pessoa abre mão com facilidade. Então olha aqui uma coisa, preste atenção a uma coisa que eu vou te falar. A primeira barreira que esse homem teve que quebrar para levar Jesus para a casa dele, foi a barreira da posição social. Se você observar nesse texto, olha o versículo 2. Eis que havia um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. Olha aí. Irmãos, tem gente que se Deus dá um tiquinho de dinheiro a ele se esquece de Jesus. O dinheiro é uma coisa importante, é maravilhoso, mas tem gente que quando tem qualquer coisa de dinheiro, não quer levar Jesus para casa, nem para a vida dele não. E esse homem não fez conta do seu dinheiro. Esse homem não tinha o dinheiro como seu Deus, e ele resolveu levar Jesus em casa. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu recordo-me há 23 anos, quando eu comecei a pregar aqui em Brejo Santo, disseram a mim: Pastor Cícero, tem uma pessoa morando em tal lugar que ela é crente. Ela veio de fora aí. Eu disse: eu vou fazer uma visita. E eu bati na porta daquela pessoa. Ela realmente veio de fora crente,
mas por ter uma posição elevada nesta cidade, na época não tinha quase crentes, eram poucos crentes, ela teve vergonha de ser crente nessa cidade, só ela com a posição social que ela tinha, e ela mandou dizer que não dava para me receber, só que ela estava dentro de casa. Então tem gente que não pode ter posição social elevada, que ela é vencida. Zaqueu não, ele era rico e era chefe, aleluia, e ele venceu a sua posição social elevada, sua riqueza e sua fama, e conseguiu levar Jesus para casa. A gente só consegue levar Jesus para casa se a gente abrir mão do que a gente tem. A gente não abre mão do que a gente tem só pegando e dando os outros não. A gente abre mão que nem Jesus abriu, que era rico e se fez pobre. Você pode ser rico e se fazer pobre. Como? Você ter as coisas, mas não viver escravizado pelo que você tem. Aleluia. Uma pessoa que vive escravizada pelo que ela tem, irmão, é assim: ela compra um carro, e se for um irmão sujo na rua do trabalho, ela não leva não para não sujar o carro. Esse é escravo do que ele tem. Ela lava a casa e só falta orar para ninguém na casa dela, para ninguém sujar a casa dela. Ela é escrava do que ela tem. Nós não podemos ser dominados pelo que temos. Quem quer levar Jesus para casa? Diga amém. Quem quer que Jesus visite a sua casa? Diga amém. Vença o materialismo, vença sua condição social. Se Deus tem lhe dado, tem guardado um pouquinho no banco, que coisa boa. Tem pago lá uma previdência, amém. Tem construído alguns imóveis, que coisa linda. Ele é o dono do ouro e da prata, ele dá. Pode ter, é coisa linda. Agora não seja dominado por nada que você tem. Leve Jesus para casa. Não adore os bens, porque os bens materiais a traça corrói e ladrão carrega. Agora os bens dos céus ninguém carrega. Quantos podem glorificar a Deus? Mas esse texto também mostra que para Zaqueu levar Jesus para casa, ele venceu a segunda coisa. Ele venceu a sua condição física inferior, a sua estrutura. Ele era pequeno, ele era bem pequenininho, e para ele chegar até Jesus era dificultoso, porque tinha muita gente na frente, mas ele não conseguiu escalar uma árvore. Ora, se ele já tinha dificuldade de passar pelo meio das pessoas, quanta dificuldade ele não teve de subir na árvore? Mas ele venceu a sua limitação física. Louvado seja Deus. Quem é que não tem limitações físicas? Irmão, a gente só consegue atrair Jesus para dentro do nosso projeto, para dentro da nossa casa, se nós vencermos nossa condição física, irmão, nossa limitação física que todo mundo tem. Tem vezes que para você orar, meu irmão, você está banido. Para você jejuar, você está banido, seu corpo não pede. Para vir para a igreja, seu corpo não pede. Para ler a Bíblia, não pede. Então você tem que dizer que nem Paulo: olhe, esse viver que eu tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, eu já estou crucificado com Cristo. Jesus quer que nós vençamos a nossa condição física. Às vezes, irmãos, a gente está tudo bem para vir para a igreja, está tudo ok, mas tem vezes que você senta aí, só você e Deus sabe o que você está sentindo aí. Só Deus e você quem sabe qual é a luta que você... A dor, é dor de cabeça, é dor na coluna. Às vezes é de, meu Deus, será que eu estou com esse corona? Será que eu estou... Cada um de nós, se der o microfone aqui, cada um diria: domingo eu vim com dor de cabeça, sexta-feira eu vim com dor na coluna, outro diz, tal dia eu vim com dor no espinhaço. Sabe o que é espinhaço aqui? Vocês sabem, não sabe? Espinhaço é outro nome para coluna. É a nossa linguagem antiga. Então, tem gente que diz assim, se der o microfone as pessoas diziam. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: Zaqueu venceu sua condição física, suas limitações físicas. E nós, irmãos, eu sei que tem horas que a coisa é demais, é mais do que nós possamos suportar. Eu não estou falando de tentações. Tentação, a Bíblia não vos veio tentação que não seja humana, e Ele não permite além das nossas forças. Mas às vezes você está com um problema que é maior do que você, é maior do que sua força física. Mas nós que estamos aqui nesta noite, muitos que estão aqui estão porque não olharam para a sua limitação física hoje à noite. Porque, irmão, nós somos limitados mesmos. Nós não temos, todo dia nós não estamos bem, não. Tem dia que a gente não está bem fisicamente, tem dia que a gente não está bem mentalmente. E Zaqueu era bem pequenininho,
E ele disse: mas eu quero ver Jesus. Irmãos, nossa limitação é pequena em relação à vontade. Aleluia. Quem quer vai. Aleluia. A maioria das coisas que a gente não faz é o que a gente não quer. Nossas limitações são pequenas se a nossa vontade for grande. A vontade sendo grande, irmão, a limitação vai lá para baixo. Foi por isso que eita glória! Por isso que Zaqueu levou Jesus para casa, porque ele venceu a sua condição física. Louvado seja Deus. Sua limitação. Ele diz: eu sou pequeno, mas eu chego lá. Eu sou pequeno, mas eu chego. Irmão, não importa se você é pequeno no conhecimento, se você é pequeno na fama, no nome, se você é pequeno financeiramente, irmão, o pequeno, quando chega perto de Jesus, fica grande. Eita glória a Deus! É o pequeno que Deus levanta, aleluia! E na presença de Deus, quem é grande às vezes fica pequeno, mas quem é pequeno fica grande. E o Senhor é maior do que as suas limitações físicas. Eu não sei qual é a sua limitação física. Todo mundo tem, mas você pode ter uma vontade de agradar a Deus, levar Jesus para casa, maior do que a sua limitação. O texto sagrado nos diz também, no versículo 4, que ele, correndo adiante, subiu a uma figueira. Ele venceu aqui o tabu cultural, que homem nessa época aqui não podia andar correndo. Eu expliquei aqui domingo pela manhã. Você chamava um cidadão, ele tinha que vir caminhando. Até hoje, se a pessoa andar muito rápido, correndo no meio da rua, o que é que não diz coisa? Vocês nunca ouviram ninguém dizer nada comigo? Aquele pastor da igreja Maranata que só anda correndo? Porque não é comum. Aqui tem uma empresa em Brejo do Santo, não sei se ela ainda existe, acho que ainda existe. Eu comprava roupa antigamente lá, alguns eletrodomésticos, e tinha uma moça que atendia, e quando eu chegava na porta, ela dizia: por favor, meu povo, me libere, que vai chegando um cidadão lá na porta, eu tenho que atender ele logo. E eu dizia: mas por quê? Porque o senhor é vexado. O senhor só anda correndo. Ela dizia toda a vida isso para o pessoal achar graça. Então não é normal a pessoa andar correndo. E Zaqueu disse: eu venço a barreira cultural. Aleluia. E correu para se encontrar, para levar Jesus para casa. Ele, já que ele não pôde chegar perto de Jesus aqui, ele correu porque ele sabia que lá na frente tinha uma árvore, e se ele subisse na árvore, por pequeno que ele fosse, ele viria a Jesus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Muitas vezes, para você ter vitória na sua vida, você precisa muitas vezes. Eu não estou mandando você ser mal educado. Eu estou dizendo que nem toda hora dá para você cumprir um protocolo. Nem toda hora dá para você ficar debaixo de uma lei que foi estabelecida e que não influencia em nada em sua fé. Naquela hora, naquele tempo, ninguém podia andar correndo não, no meio da rua. Mas ele disse: nesse caso eu vou andar correndo. Aleluia. Neste caso eu vou correr na frente da multidão e vou subir naquela árvore. Imagina aquele homem rico de alta posição, chefe de publicanos. Chefe de publicano, vocês sabem o que é, né? É o que chefia os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos iam de Roma para cobrarem impostos em Jerusalém, na Judéia. E esse Zaqueu, ele era o chefe. Vocês lembram do apóstolo Mateus, que era o Levi também, que era publicano, que ele era cobrador de impostos? Pois Zaqueu era chefe dele. Era o chefe dos ladrões. E esse homem de alta posição, correndo no meio da rua, isso aqui, meu irmão, era uma vergonha. Mas meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você: para chegar até Jesus, a gente faz qualquer sacrifício. Quantos não zombaram dele? Para você levar Jesus para casa, muitas vezes você vai ser zombado, muitas vezes você vai ser criticado, muitas pessoas vão fazer de você vai ser escarnecido. Zaqueu foi escarnecido, certamente, ele correndo no meio da rua, aquele homem que era acostumado a estar atrás de um birô. Irmão, quando você se encontra com Jesus, você diz: meu Deus do céu, vale qualquer coisa. Leve Jesus para casa e vença qualquer barreira cultural. Aquela pessoa daquele tempo, que eu fui atrás dela, nem me recebeu, por causa da posição social, também envolve a posição cultural.
Até hoje eu sei, por aí é uma pessoa que a gente percebe que tem até uma boa vida, um bom testemunho, mas não suficiente para vencer as pessoas e levar Jesus para casa. Aí a Bíblia diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação? É ou não é, igreja? Mas a palavra de Deus diz no versículo 4 que ele correu e subiu numa figueira brava, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Uma outra barreira que ele teve que enfrentar, meu irmão, e quase que a gente não vê, foi a barreira desta árvore. Essa árvore foi a solução, mas antes de tudo, se ele pensa direito, ele diz assim: meu Deus do céu, como é que eu vou escalar isso aqui? Eu sou pequeno. Irmão, por pequena que seja essa árvore, ainda era maior do que as pessoas que estavam na frente dele. Aí ele achou melhor correr e subir na árvore do que enfrentar as pessoas e passar pelo meio daquelas pessoas. Subir naquela árvore não foi brincadeira, ele estava sujeito a cair, levar uma queda e se esborrachar lá embaixo e se quebrar todo. Mas ele enfrentou aquela árvore, ele enfrentou as alturas, ele enfrentou a gravidade. Quem quer encontrar Jesus tem que fazer um esforço, tem que subir no sicômoro, tem que subir na árvore, tem que fazer um esforço físico, tem que pôr força. Se eu quero levar Jesus para casa, eu tenho que colocar minha força, a força que eu puder, para levar ele para casa, a força que eu tiver. Ele esforçou, colocou toda a força que ele tinha, e subiu se rasgando naquela árvore. Será se você não pode raciocinar um pouquinho comigo? E se você raciocinar comigo, você vai desacreditar que ele se ralou para subir. E na hora que ele desceu, o Jesus disse: você vai descer diferente da forma como você subiu. Você subiu todo se ralando, não é? Desça depressa, aleluia. Você subiu, vai descer depressa. Imagina como ficou o corpo dele ali. Mas ele venceu aquilo dali. Ele não fez questão de sua força física. Ele subiu, ele encarou a altura, a barreira da altura. Então muitas vezes você tem que encarar o que você jamais encararia para buscar o Senhor, para levar Jesus para dentro de sua casa, colocar a força que você puder. E essa força muitas vezes se traduz ao subir ao monte, ao fazer um jejum, ao se levantar de madrugada para orar, ao vir para a casa de Deus muitas vezes assim que chega do trabalho, toma banho. Meu Deus, eu vou correr para a igreja. Ainda chega muitas vezes atrasado, que não pôde chegar antes. Muitas vezes nós temos que colocar a força. É porque o tempo se passa e a gente vai dizendo: não, Jesus não quer sacrifício. E a gente todo dia lendo na Bíblia que Jesus quer sacrifício. Ele não quer sacrifício de tolo. Ele não quer sacrifício de tolo. Ele não quer sacrifício bobo. Mas quer que nós ofereçamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Está escrito na palavra. Mas o tempo vai passando e a gente vai inculcando essas coisas. E a gente não vai mais entregando nossa vida como sacrifício. Qualquer árvorezinha é uma barreira. Eu vou subir não, que é alta demais. Para ver Jesus? Vou não. Agora se tiver uma jaca lá em cima, eu subo para eu tirar a jaca. Vocês acham que Zaqueu subiu em alguma jaqueira para tirar jaca? Não. Ele subiu em alguma mangueira para tirar manga? Pouco provável. Pelo menos naquele dia, ele nem fez isso e nem jamais faria. Mas é melhor subir numa árvore, se rasgando todo, para ver Jesus, para atrair Jesus para casa, do que subir para tirar jaca. Aleluia. Então o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós chegamos na primeira barreira e desistimos. Mas ele chegou e disse: ele vai passar por aqui, ele vai passar por aqui, não tem outro caminho, ele vai passar por aqui. E se eu ficar aqui embaixo, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Eu não vou ver do mesmo jeito, eu vou subir aqui, eu vou enfrentar aqui. Às vezes, escute o que eu vou te dizer. Às vezes, a barreira que você enfrenta para ter vitória é a solução. Você entendeu o que eu disse? Às vezes, a sua barreira é a sua solução. Aquela árvore para escalar
era terrível. E para descer, se Zaqueu era que nem eu, você sabe por que eu não subia nas jaqueiras lá na serra, Neto, para tirar a jaca? É porque eu tinha medo de descer. Para subir, sabe por que eu não subi nos pés de coco? Nem subo, porque eu tenho medo de descer do coqueiro, não é de subir não. Para subir eu subiria, beleza, agora para descer, é verdade. Agora aquela barreira de Zaqueu se tornou o quê? A solução. Recebe nessa noite a tua bênção. O que pode estar sendo barreira para a tua casa vai se tornar solução. Deus vai abrir teus olhos. E o que está sendo barreira dentro da tua casa, Deus pode transformar isso numa solução para abençoar a tua casa. Vocês sabem de uma coisa? Eu estou terminando a mensagem de hoje, para a gente orar bastante. A minha avó tinha 5 filhos. Um faleceu pequeno e 4 se criaram. O caçula era meu pai. O encostado a meu pai mora em Fortaleza. O nome dele é Damião. O encostado em Damião é Francisco, o pai da Ledinha. E depois do Francisco, tio Francisco, tem o Luiz, que eu não sei se ainda vive. Eu sei que quando o papai faleceu há 12 anos, ele ainda estava vivo. Eu acredito que se estiver vivo, está com uns 90 e tantos anos. Deus sabe. Meu pai era o que mais dava trabalho à minha avó. Dava trabalho demais. Bebia muita cachaça, fazia muita bagunça ali naquele pé de serra. E minha avó sofreu muito com meu pai. E ela um dia disse que quase perdeu o juízo. E ela disse que foi dormir e teve um sonho. Alguém chegou para ela e disse: Quinô, que o nome dela era Joaquina, chamava Quinô. Quinô, sossega, que esse que está te dando trabalho será uma bênção na tua vida lá na frente. E ela não era nem crente, ela acreditou. Quando meu avô morreu, pai João, isso há muitos anos, Luiz e Damião moravam longe, um em Maranhão e outro em Fortaleza. Papai morava aqui no sítio Timbaúba e tio Francisco, que a gente chama tio Bronzo, lá em cima da serra. E foram esses dois, tio Bronzo, tio Francisco e papai, quem ficaram ali, um perto do outro, um embaixo e outro lá em cima. E minha avó ficou com a gente. Eu me lembro dela, a gente subindo aquela serra para ir lá para a casa da mãe da Ledinha, tio Bronzo. Aí a gente descia, ficava lá em casa. Ela faleceu em nossa casa. Eu ainda preguei para ela, ela morreu um mês depois que eu aceitei Jesus. Ela ouviu muito o evangelho. Deus pode ter feito grande obra na vida dela. E meu pai deixou de beber e cuidou dela. Meu pai abandonou a cachaça, porque papai cuidar de minha avó bebendo não dava certo não. Que quando ele bebia cachaça, as bodegas fechavam as portas com medo dele entrar com a faca e matar o povo. Embora que Deus abençoe, que nunca matou ninguém, mas ele era perigoso. E do jeito que minha avó sonhou, aconteceu. Aquele filho que era a barreira da minha avó se tornou a bênção na vida dela. Eu quero dizer que essa barreira da tua família pode se tornar a bênção na tua casa, na tua vida. Eu profetizo que tu vais levar Jesus para casa hoje. Em penúltimo lugar, esse homem derrubou a barreira dos conhecidos ou da multidão. A palavra de Deus diz aí no versículo 7 que: e vendo isso, todos murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede com um pecador. Quando Jesus disse assim: ei Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa, os conhecidos de Zaqueu começaram a zombar. Como é que pode você entrar para ficar e se hospedar na casa de um pecador que nem Zaqueu? Que Zaqueu era mal visto demais.
Então ele venceu a barreira da multidão. Lembra que a multidão lá atrás estava querendo impedir dele passar? Ele venceu, foi lá na frente, subiu na árvore, não foi? E aqui a multidão vai querer colocar na cabeça de Jesus para não entrar na casa de Zaqueu. E em nenhum momento ele se reclamou. Eu sempre digo, não perca saliva. A multidão vai te criticar, vai atirar pedra. Olha, ele diz que Jesus está na vida dele, diz que Jesus está na casa dele. Quem é ela? Quem é ele? Não escute isso. Você sabe a fé que tem. Aleluia. Você sabe o seu relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não está nem aí para o que os outros dizem, porque ele conhece a palavra. Eu vi de um grande líder eclesiástico sendo entrevistado, e ele disse para aquele repórter, ele disse: olha, quem conhece esse livro aqui, tanto faz você dizer que eu sou bonito como ser feio, é a mesma coisa. Quem conhece esse livro aqui, tanto faz você dizer que eu sou bom, como dizer que eu não presto. Se eu conheço esse livro, não altera nada o que você disser para mim. Aleluia. Foi a mesma coisa de Zaqueu. O desejo de levar Jesus para a vida dele era tão grande que ele não se importou com a multidão. Quantos podem exaltar o nome santo do Senhor? Em penúltimo lugar, ele venceu o seu ego. Olha o versículo número 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou tudo que tenho Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele venceu o seu egoísmo. Ele disse: Senhor, olhe para a minha vida. Se eu tenho pecado, diga que eu resolvo isso agora. Se o que eu tenho aqui foi adquirido através de roubo, de mentira, me diga que eu abro mão hoje e dou tudo aos pobres. Se eu tirei alguma coisa de alguém, eu dou 4 vezes mais. Mas o que eu quero é o Senhor na minha vida. Ele venceu o seu egoísmo. Sabe por que é que muitas vezes a gente sofre? Porque a gente não vence o egoísmo da gente. A gente muitas vezes quer pedir perdão, não pede porque tem vergonha. Às vezes a gente quer glorificar a Deus na igreja e tem vergonha do que vão dizer. A gente está no meio da rua e às vezes quer dar a paz do Senhor. A gente não quer sair da boca aquela paz bem suave para que alguém veja. Às vezes nós queremos ter vergonha disso. Deixa eu dizer para você: vença seu egoísmo. E vencer o egoísmo é atrair Jesus para casa. Quando ele disse isso, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Quando ele subiu na árvore, Jesus disse: hoje me convém ir para a tua casa. Mas quando ele se arrependeu, Jesus disse: hoje houve salvação. O seu sacrifício leva Jesus para casa. Agora é seu arrependimento que leva a salvação para a sua vida. Muitas pessoas estão levando Jesus para casa. Já tem Jesus na sua casa, entregou tudo sua vida a Jesus, mas ele não tem uma salvaçãozinha. A salvação eterna, melhor falando, desculpe o termo. Não tem a salvação eterna, porque o sacrifício de Zaqueu levou Jesus para a casa dele. Tem muita gente boa, irmão, que diz assim: Jesus está na minha vida, Jesus está nos meus negócios. E está mesmo. Porque são pessoas que se esforçam para fazer alguma coisa para Deus e para o próximo. E Deus se agrada disso. Vocês se lembram de Cornélio? Cornélio orava e Deus respondia. E Deus mandou um recado: eu tenho ouvido as tuas orações. Pois ele já tinha levado Jesus para casa. Agora, quando o homem se arrepende, é que ele leva salvação para a sua vida. Eu profetizo nesta noite que o poder de Deus está nesse lugar. E assim como Jesus visitou a casa de Zaqueu, ele vai visitar também a tua casa. O que ele disse para Zaqueu, ele vai dizer também para você. Repitam comigo: Senhor Jesus, o que tu disseste para Zaqueu, eu tomo posse para a minha vida. Agora repita: hoje me convém pousar em tua casa. Você recebe essa palavra? Bata palmas para Jesus.